Olá, estudantes do nono. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 20 da matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós iremos falar sobre a divisão celular. Nossa primeira aula sobre divisão celular. Existem dois tipos de divisão celular, a gente vai comentar mais para frente, mas a nossa aula de hoje será apenas sobre um deles, a mitose. Para isso a gente vai definir as características gerais da mitose. Vamos ver as fases da mitose e a função dela, onde que ela se aplica no nosso organismo. Vamos conhecer as fases da divisão celular por mitose, compreender o objetivo da divisão celular por mitose e identificar como que ocorre a origem do câncer. Isso mesmo, é uma falha aqui na divisão mitótica que a gente chama, através da mitose. Antes da gente começar a nossa aula de hoje, eu preciso que vocês tenham em mãos o caderno de vocês e o penal. E tomem notas de palavras novas, tem muitas palavras novas aqui na mitose que eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar. Não vai ser a primeira vez que vocês vão estar ouvindo falar, mas elas são importantes futuramente. Vocês podem dar continuidade nos seus estudos. Então, para não precisar assistir, procurar o vídeo novamente, da explicação e tal, vocês já vão ter ela toda anotada no caderno de vocês. Vocês vão fazer uma revisão, vocês vão lembrar daquela anotação que vocês fizeram ali e vai estar mais claro, mais fácil de entender. Vamos começar? Divisão celular. Do mesmo modo que uma fábrica, ela pode ser multiplicada pela construção de várias filiais, e várias outras fábricas menores que são comandadas pela principal, também as células se dividem e produzem cópias de si mesmas. Há dois tipos de divisão celular, a mitose e a meiose. Na mitose, a divisão de uma célula-mãe gera duas células filhas geneticamente idênticas, uma é clone da outra. Isso ocorre apenas nas células chamadas de células somáticas. Células somáticas são as células que não estão associadas à reprodução. São todas as outras células do nosso organismo que não estão associadas à reprodução. Já na meiose, a divisão de uma célula-mãe gera 4 células filhas geneticamente diferentes. E a gente vai ver na nossa próxima aula como que é essas geneticamente diferentes. Tem algumas características únicas ali da meiose que garante a variabilidade genética da nossa espécie, mas a gente vai comentar mais para frente. Foco então na mitose. Uma célula mãe gerando 2 células geneticamente iguais. A mitose é um processo contínuo de divisão celular, mas por motivos didáticos, para melhor compreendê-la, vamos dividi-la em fases. Ela geralmente não tem essas divisões em fases. Ocorre a interfase, a prófase, a metáfase, a anáfase, a telófase, a citocinese, uma seguida da outra. Mas, para ficar mais fácil da gente entender, a gente vai dizer assim, essa é a fase interfase. Daí, depois dessa interfase, começa a prófase, termina a prófase, ocorreu tudo isso, começa a metáfase. Na célula não é bem assim que vai ocorrer, ela vai ser uma sequência, uma atrás da outra. Precisa de agilidade, precisa de velocidade para divisão celular. Ela não pode ficar perdendo energia. Os seres vivos não costumam perder energia, então elas precisam ser o mais práticos possível, o mais rápido possível. Mas a gente vai fazer essas divisões. Então a gente vai dividir a mitose em interfase, prófase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese. A interfase é o período que precede qualquer divisão celular, sendo de intensa atividade metabólica. O que é uma atividade metabólica? Atividade metabólica é consumir energia, produzir energia, produzir proteínas, se defender, enfim, manter a vida da célula. Atividade metabólica. Nesse período, há preparação para a divisão celular, que envolve a duplicação do material genético, ou seja,
a nossa fita de DNA vai virar 2 fitas de DNA, vai se duplicar, responsável pelo controle da atividade da célula. Então, 2 fitas de material genético serão formadas na interfase. Todas as informações existentes ao longo da molécula de DNA são passadas para a cópia. As nossas características de cor do olho, as nossas características, todas essas informações vão ser passadas para a cópia do DNA, certo? Na interfase. Costuma-se dividir a interfase em 3 períodos distintos, G1, S e G2. G1 vai ser chamado de GAP1 também, que significa intervalo, primeiro intervalo, e nessa etapa a célula produz proteínas, RNA, organelas citoplasmáticas e aumenta o seu volume. Aqui também inicia-se a duplicação dos centríolos. Lembra dos centríolos que a gente comentou na nossa aula passada? Que eram importantes na divisão das células e tal. No fim dessa etapa tem um ponto de checagem ou ponto de verificação. Quando a célula confere se tudo foi produzido de forma correta, erros no ponto de checagem podem levar a um câncer, por exemplo. Então, chegou no ponto de checagem, a célula vai conferir se está tudo ok. Se tiver tudo ok, dá continuidade. Se não tiver, ela tenta corrigir. Se passar um erro despercebido, pode resultar num tumor, num câncer, por exemplo. A interfase também tem o período então de síntese. G1, síntese, e a síntese é a fase mais importante e longa da interfase, porque é quando ocorre o processo de replicação do material genético. Duplicar o material genético requer uma atenção especial. Ele que comanda a produção de todas as organelas dentro da nossa célula. Então ele precisa estar perfeito. Então, com cuidado, a nossa célula faz a duplicação desse material genético. Por isso que é uma fase demorada. E o GAP2, ou G2, intervalo 2, nessa fase são produzidas mais moléculas que serão utilizadas na divisão celular. A célula ganha mais volume e duplica os centríolos. No fim, tem mais um ponto de checagem, como na fase G1. E esse ponto de checagem vai servir para verificar se tem algum erro, se precisa retomar a produção de alguma outra organela, enfim, se o DNA foi duplicado corretamente. Então, no final do G2, do GAP2, nós temos mais uma pausa para checar todas as estruturas que foram duplicadas, ver se elas estão ok. Se estiverem ok, damos continuidade. Nós temos um exemplo, uma imagem representando essa interface. Temos o G1 com a produção de várias organelas dentro da célula, aumento de tamanho dessa célula também. Na síntese ali, na fase S, a duplicação do DNA. Então, os DNAs ali, as fitinhas de DNA se duplicaram, viraram 2. E o G2 começa a duplicar os centríolos. Lá em cima, aqueles 2 pontinhos mais escuros são os centríolos e eles duplicaram e vão fazer parte agora da nossa próxima fase, que vai ser a fase M, a fase da mitose propriamente dita. Antes da gente entrar na mitose, nas células existe uma espécie de manual de verificação de erros, que é utilizado em algumas etapas do ciclo celular, chamado de ponto de checagem. A gente já comentou, certo? Então é um manual de verificação de erros. Em cada ponto de checagem, a célula avalia se é possível avançar ou se é necessário fazer algum ajuste antes de atingir a fase seguinte, antes de continuar o processo de mitose. Muitas vezes a escolha é simplesmente cancelar o processo, abortar a divisão celular ou até mesmo conduzir a célula à morte através da apoptose celular. Quando encontra algum erro muito fatal, muito grave nessa divisão celular, na divisão do DNA, por exemplo, a célula precisa se autodestruir,
porque esse erro pode comprometer outras células vizinhas, as células filhas vão ter esse erro e elas vão passar para suas filhas e ao longo do tempo vai originar uma doença na pessoa. Então a célula ela tem consciência disso e ela se mata, faz apoptose celular. Algumas vezes esses pontos de verificação eles podem falhar e daí vem a desenvolver umas doenças relacionadas à mitose, mas a gente vai conversar sobre isso para frente. O ciclo celular todo, incluindo a interfase e a mitose, está representado no gráfico ao lado. A quantidade de DNA existente no seu interior. Então, nós temos as células. A célula, quando ela está na fase G1, ela tem uma quantidade de cromossomos, de DNA. A gente não falou sobre cromossomos ainda, então vamos chamar de DNA. Ela tem uma determinada quantidade de DNA. Quando ela passa pelo ponto de síntese, ela duplica a sua quantidade de DNA. Ela tem 2 vezes mais DNA do que originalmente teria. No GAP2, ela continua tendo 2 vezes DNA e lá na mitose, processo de mitose, ela vai dividir em 2 células geneticamente idênticas, as 2 células filhas, e cada uma delas vai manter a quantidade original de DNA, certo? A prófase. Terminou a interfase, houve o ponto de checagem lá, começa a prófase. A prófase é a fase de início, antes da mitose propriamente dita. Nessa fase, as fitas de DNA começam a se espiralar até ficar bem compactas, tornando possível a visualização dos cromossomos. Então nós temos uma fita de DNA enorme, ela começa a se enrolar. Enrola, enrola, é que nem se pegar um barbante e começar a girar esse barbante, enrolando ele. Com o tempo ele vai ficar difícil de você girar ele, de você enrolar, ele vai começar a se condensar no meio. E é isso que ocorre com a nossa fita de DNA, com os cromossomos. Eles ficam condensados num formato de X. O núcleo absorve a água, aumenta de volume e a carioteca se desorganiza. Então a carioteca se desfaz, a membrana que envolve o núcleo. Ao redor do núcleo, um conjunto de microtúbulos surgem partindo dos fusos de divisão da célula localizados em lados opostos. A gente já vai ver esses microtúbulos e eles servem para puxar esse material genético futuramente. Nesse ponto, os cromossomos estão duplicados, então a gente tem 2 vezes mais material genético dentro da célula. Mas ainda estão unidos por um ponto central chamado de centrômero, o que caracteriza a sua visualização em forma de X. No final da prófase, o núcleo celular já está completamente desfeito e as fibras de microtúbulos provenientes dos fusos de divisão ligam-se aos centrômeros. Cada centrômero tem 2 fibras ligadas em si, uma de cada polo da célula. Então, a prófase nós temos aqui explicada. Nós tivemos a divisão dos centrômeros, dos centríolos, e a carioteca dessa célula se desfez, os cromossomos já estão visíveis lá dentro da célula e os fusos de divisão celular são em 2 polos opostos. Então, eles estão em lados opostos. Os microtúbulos estão ligados, vão estar ligados desses cromossomos e eles vão puxar os cromossomos, cada um para um lado da célula, dividindo eles do centro, do meio da célula ali. A palavra metáfase, próxima fase, significa meio, fase do meio. Então, a fase em que os cromossomos se encontram no meio da célula. Nela, os cromossomos estão espiralados ao máximo, encurtam-se e se localizam na região equatorial da célula. Se localizam na região central, do meio da célula, literalmente.
No final da metáfase e início da prófase ocorre a duplicação dos centrômeros. O que vai acontecer com essa duplicação dos centrômeros? Os cromossomos, em forma de X, eles vão se dividir. Cada perninha do X vai para um dos lados da célula. Cada perninha do X vai ser a base do DNA, do material genético da nova célula. Certo? Então, na metáfase, elas se encontram todos os cromossomos alinhados no centro da célula. Anáfase. Na anáfase é a fase de deslocamento. Anáfase, ana, significa movimento ao contrário. E nela as fibras do fuso começam a encurtar. Então, vai começar a diminuir, vai começar a puxar esses cromossomos para os lados opostos. Em consequência, cada lote de cromossomos é puxado para os polos opostos da célula. Então, na anáfase, houve aquela divisão do xizinho, dos cromossomos. Eles foram divididos em 2 grupos. Cada um desses grupos é idêntico à da célula original, à da célula mãe. Então, as células filhas vão ser clones uma da outra. E a telófase é a fase do fim. Telo significa fim. Os cromossomos iniciam o processo de desespiralização. Enrolaram-se ao máximo, agora eles começam a se desenrolar para formar as fitas de DNA, virar o DNA com a capacidade de ser lido, ser interpretado pelas células, pelas organelas celulares. Os nucleolos reaparecem e novos núcleos celulares e a carioteca se reorganiza em cada célula filha. Então, novos núcleos celulares são originados e a carioteca se forma ao redor desse material genético, desse DNA agora. Cada dupla de centríolos já se encontra no local definido. Então, os centríolos agora estão um em cada célula também. E futuramente, quando essas células forem se dividir, eles começam a divisão e é a partir deles que vão sair aqueles microtúbulos, eles que vão definir para onde cada parte do DNA vai ser puxado, cada parte do cromossomo vai ser puxado. E essa é a telófase, formação dos núcleos. Mas ainda não ocorreu a divisão das células, elas estão unidas ainda. A divisão vai ocorrer na fase chamada de citocinese, que é a partição das 2 células que ocorre nas células animal, de fora para dentro, é como se fosse um estrangulamento da célula. Há uma distribuição de organelas pelas 2 células irmãs, então cada uma delas fica com metade das organelas. Ambas têm a mesma quantidade de organelas, a mesma quantidade de DNA, são idênticas. E a citocinese em algumas células pode ter início já na anáfase. Então, lá na anáfase, elas já começam a se estrangular, elas já começam a se dividir. Aqui, outras imagens da citocinese. Um apanhado geral da mitose, a interfase, a prófase, a metáfase, todos alinhados no centro, a anáfase puxando para cada lado os cromossomos, na telófase a formação dos núcleos e as células filhas na citocinese sendo formadas. E a origem do câncer? Quando os pontos de checagem falham, pode acontecer mutações genéticas em algumas células. Uma dessas mutações está relacionada com a multiplicação celular descontrolada, e essas novas células geradas são chamadas de células cancerosas. E possuem as seguintes características: são indiferenciadas, não contribuindo para a formação normal dos tecidos. Seus núcleos são volumosos e com número anormal de cromossomos, aumentou demais a quantidade de cromossomos dentro da célula. O DNA aumentou a sua divisão. Empilham-se umas sobre as outras em várias camadas, originando um aglomerado de células que formam um tumor. Se ficar restrito a um determinado local, tem origem encapsulado, diz-se que é um tumor benigno e pode ser removido. Do contrário, nos tumores malignos, ocorre as metástases, ou seja, as células cancerosas abandonam o local de origem e elas viajam através da corrente sanguínea, podendo se instalar em outros órgãos.
Então, a origem do câncer é uma mitose que deu errado e as células filhas começaram a se multiplicar descontroladamente, sem os pontos de checagem, e acabam contaminando o restante do corpo com essas células cancerosas, com essa multiplicação sem controle. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Ficou alguma dúvida? Retoma o vídeo, assista ele novamente, faz algumas pausas ali, anota bastante coisa e faz os nossos exercícios. Nos vemos na nossa próxima aula.